Semana passada fiz um vídeo mostrando quais foram os maiores jogadores das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Então agora é hora de ver quais foram os maiores de cada estado do Nordeste e Sudeste, os que revelaram os maiores craques. Mas antes de começar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nessa primeira metade do ano, eu vou fazer viagens muito legais pra Orlando e pra França, e vou mostrar tudo pra vocês. Praticamente todos os vídeos eu vou postar no canal Vlog JM. Nele eu só postei um vídeo lá em 2020, então se inscreva nele pra não perder os meus vlogs. Vai ser muito da hora. Então já vamos começar com o estado que é a porta de entrada do Nordeste, o Maranhão. E o maior jogador do estado é um que o Pelé tinha como ídolo, pra tu ter noção, o Canhoteiro. Esse cara nasceu em 1932 e era um ponta esquerda muito habilidoso, driblava todo mundo e entortava qualquer zagueiro pela frente. Aí mesmo nascendo no Maranhão, seu maior palco foi o São Paulo. No São Paulo ele ficou de 53 a 64, teve mais de 400 jogos e marcou 105 gols. Era muito bom. Na seleção brasileira ele era a primeira opção pra ponta. Jogadores como o Pepe e Zagallo eram seus reservas, pra você ver. Mas por conta de seu estilo de vida e medo de voar de avião, não foi convocado pra Copa de 58. Se ele fosse, o Brasil ganhava com mais facilidade. E na disputa de maior jogador do Maranhão, o Canhoteiro não tá sozinho. Outro que tá na disputa é o Klemer, goleiro que passou pela Portuguesa, Flamengo e principalmente Internacional, conquistando títulos gigantescos como a Libertadores e o Mundial de 2006, além da Copa Sul-Americana de 2008, Copa dos Campeões pelo Flamengo e etc. Pensa num goleiro, Maranhão não tá fraco não. E agora, indo pro estado do Piauí, o maior jogador foi um atacante chamado Leonardo da Silva. Você pode não conhecer ele, mas o Leonardo é considerado um dos jogadores mais importantes da história de um grande clube nordestino, o Sport. Pelo Sport, em idas e vindas, ele se tornou o terceiro maior artilheiro com mais de 130 gols e ganhou muita taça. Ele levantou 6 títulos estaduais e 2 Copas do Nordeste, além de mais 2 títulos estaduais com outros clubes. Pra tu ver, lá em 2000 teve uma partida no Brasileirão que o Sport meteu 6-0 no Atlético Mineiro, com o Leonardo fazendo 5. Aí além do Sport, ele passou também pelo Corinthians, os Belenenses de Portugal e terminou sua carreira em times menores do Nordeste. E se o Leonardo passou rapidinho por um time de Portugal, o maior da história do Ceará não só jogou, mas fez história naquele país. O Jardel, você talvez não conheça, mas ele foi muito bom. O Jardel começou sua carreira no Vasco e logo foi pro Grêmio, se tornando artilheiro e campeão da Libertadores de 95. Aí depois ele se transferiu pra Europa e continuou marcando. Passou por times como o Porto e Sporting e deixou sua marca. O cara ganhou 3 campeonatos portugueses com o Porto, mais um com o Sporting, e fez algo realmente absurdo. Em 1999 e em 2002, ele foi o chuteira de ouro da Europa. Foi o maior goleador do continente, fazendo 36 na temporada 98-99 e 42 na 2001-2002. Além de chuteira de prata em 2000, de bronze em 97 e etc. Tu tem noção? Tipo, o Jardel de longe é o maior do Ceará. A única coisa que faltou na carreira dele foi ser convocado mais vezes pra seleção. O cara merecia ter ido pra 2002, né? Mas se o Jardel não disputou uma Copa, o maior do seu estado vizinho, Rio Grande do Norte, jogou. O Marinho Chagas. Você provavelmente não conhece ele, mas esse Marinho foi revelado no Riachuelo Atlético Clube de Natal e jogou entre os anos 60 e 80 como lateral esquerdo. Ele virou um lateral tão bom que no começo dos anos 70, jogando pelo Botafogo, foi convocado pra seleção e foi titular na Copa de 74. Infelizmente, o Brasil terminou só em 4º lugar, mas o Marinho foi fundamental naquele time. E por clubes, ele jogou até no New York Cosmos junto de Beckenbauer e no Fort Lauderdale Strikers com Gerd Miller. O cara teve uma bagagem muito grande. Mas se até aqui apareceu jogadores que você talvez não conhecia, agora o negócio fica doido, porque vamos falar do maior jogador da história da Paraíba, o lateral e meia Júnior. O Júnior nasceu na capital João Pessoa e o clube que mais defendeu desde a base foi o Flamengo. Mano, tu não tem noção do que esse cara foi pro Fla. O Júnior jogou mais de 800 partidas pelo clube, o que mais defendeu o Flamengo, e ganhou muita coisa. Entre seus títulos tá uma Copa do Brasil, 4 Brasileirões, 6 Cariocas, uma Libertadores e um Mundial. Incrível demais. E se o Júnior foi gigante, o maior jogador de Pernambuco foi mais ainda, chegando a ganhar uma bola de ouro, o meia Rivaldo. O Rivaldo nasceu em Recife e seu primeiro clube profissional foi o Santa Cruz, de sua cidade, mas só foi conquistar um título a nível nacional quando jogava pelo Palmeiras. Aí foi crescendo cada vez mais, até que quando já estava na Espanha, se transferiu pro Barcelona e em 1999 ganhou a bola de ouro, o melhor jogador do mundo. Aí depois ele foi pro Milan, onde ganhou a Champions League de 2003, entre outros títulos
pelos clubes que passou. Mas o que faz a gente lembrar muito do Rivaldo foi com a camisa amarela da seleção. Pelo Brasil, o cara ganhou a Copa das Confederações de 97, foi vice da Copa do Mundo de 98, campeão da Copa América de 99 e em 2002 foi o camisa 10 do Brasil na conquista da Copa do Mundo. O Rivaldo ganhou praticamente tudo que um jogador sonha. E se ganhar a Copa do Mundo é um negócio extremamente difícil, o maior jogador do Alagoas fez disso um hobby. O Zagallo. A lenda Zagallo nasceu na cidade de Atalaia e é simplesmente o maior campeão da Copa do Mundo. Ué, mas não era o Pelé o maior vencedor? Sim, o Pelé é o que mais ganhou como jogador, mas o Zagallo, meu amigo, fez um negócio impressionante. Ele disputou o seu primeiro Mundial em 1958 e ajudou o Brasil a conquistar a nossa primeira Copa. Aí, 4 anos depois, em 1962, o cara foi titular de novo e ganhou mais uma taça. Então o Zagallo, no final de 65, se aposentou como bicampeão do mundo, mas sua carreira estava longe de acabar. Depois de sair dos gramados, ele virou técnico e logo se tornou o treinador da seleção. Aí adivinha o que aconteceu em 70? Ele liderou o Brasil pro tricampeonato. Imagina! E como se não fosse o suficiente, em 1994, já como auxiliar técnico do Parreira, ajudou a seleção a conquistar a Copa pela 4ª vez. Ele ganhou como jogador, técnico e auxiliar. Aí depois de 94 virou o treinador principal da seleção e em 98 foi vice. Por pouco ele não conquista o Penta. Cara, a primeira e única Copa que o Brasil ganhou sem o Zagallo na equipe foi em 2002. Imagina! Mas vamos seguir a nossa lista e falar do maior jogador do menor estado, o Sergipe. E da capital Aracaju veio um volante que também jogou ao lado de Pelé, o Clodoaldo. O Clodoaldo era um volante muito habilidoso e com personalidade. Ele se destacou tanto que estreou no Santos de Pelé com só 17 anos. Aí em 67 ele se tornou titular, substituindo o histórico Zito e rapidinho foi para a lista dos melhores do mundo. Então logo foi convocado e com só 20 anos foi o nosso volante titular na Copa de 70. E foi muito importante. Pra tu ver, na semifinal contra o Uruguai, quando o Brasil tava perdendo, foi ele que marcou o gol de empate e na decisão fez aquela famosa jogadaça, driblando 4 jogadores italianos. Aí pelo Santos o cara ganhou o Brasileirão de 68 e vários títulos paulistas. Mas infelizmente, acabou terminando sua carreira muito cedo por conta de problemas no joelho. E agora, antes da gente ir pro Sudeste, falta ver qual é o maior jogador da Bahia. E essa é uma disputa muito grande. A Bahia revelou muito craque, como o Zózimo, zagueiro bicampeão mundial, Edilson Capetinha, que ganhou o Brasileirão 4 vezes, Mundial de Clubes, campeão do mundo em 2002, e tem até o Bebeto, que foi campeão do mundo em 94, bicampeão brasileiro, vencedor da Copa das Confederações e artilheiro do Brasileirão de 92, La Liga de 93 e etc. A lista dos maiores da Bahia tá muito forte, mas se tem um baiano que se destacou muito e pode ser considerado o maior, é o Nelson de Jesus da Silva, mais conhecido como Dida. Cara, o Dida ganhou tanta coisa que se eu fosse falar tudo, ia precisar de um daqueles vídeos de meia hora, tá ligado? O cara era um pegador de pênaltis incrível, todo mundo tinha medo de cobrar um pênalti nele e conquistou literalmente tudo. Pelos clubes que passou, levou 7 estaduais, 2 Copas do Brasil, 1 Brasileirão, Mundial de Clubes e a Libertadores de 97. Isso só no Brasil. Aí o Dida foi jogar no Milan e se tornou um dos maiores da história, conquistando, além de outros títulos, 2 Champions League. O cara ganhou 3 continentais. Pra tu ter noção, na decisão de 2003, o cara agarrou 3 cobranças, superando o Buffon, loucura. E pela seleção também ganhou demais. Foram 2 Copas das Confederações, 1 Copa América e como reserva ganhou a Copa do Mundo de 2002. Tá fraquinha a sala de troféus do Dida, quase não ganhou título. E agora, vamos finalmente pro Sudeste, a região mais forte do Brasil no futebol. Mas se é dali que saem os maiores times do Brasil, um desses estados não tem clubes muito famosos, o Espírito Santo. E mesmo com times não muito conhecidos, ele foi terra natal de um jogador chamado Sávio. O Sávio jogava de meio campo, o atacante, e foi revelado no Flamengo. Ele foi uma promessa gigantesca do Fla, tanto que em 95 chegou até a fazer parte do trio com Romário e Edmundo. Aí depois do Fla ele foi pra Europa e pelo Real Madrid, mas como reserva do que titular, foi tricampeão da Champions 98, 2000 e 2002. Na de 2000 o cara jogou a maioria dos jogos e também ganhou outros títulos pelos clubes que passou. Mas quando a gente fala de jogador que levantou a taça, tem outro capixaba que foi simplesmente um dos maiores copeiros de todos, o Maxwell. O Maxwell nasceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e jogando de lateral foi revelado no Cruzeiro. Aí logo depois de subir pro profissional, já foi pra Europa contratado pelo Ajax e ficou no continente até se aposentar, passando também por Inter, Empoli,
Barcelona e PSG. Nunca mais voltou pro Brasil. E o que o Maxwell ganhou de títulos foi um negócio impressionante. Como titular e reserva, ele levou 11 campeonatos nacionais, 5 Copas Nacionais, a Champions de 2011, entre várias outras conquistas. Ele não foi um Roberto Carlos da vida, mas foi um lateral muito bom e vitorioso. Então vamos sair do Espírito Santo para falar de Minas Gerais, que revelou muitos craques na história, mas foi da cidade de Três Corações que nasceu apenas o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Sim, o Pelé nasceu em Minas Gerais, mas foi para São Paulo muito novo e jogou nas categorias de base do Bauru. Aí logo foi pro Santos e em 1956 começou a maior carreira da história do futebol. O Pelé é um jogador que nem 20 vídeos poderiam falar de tudo que ele fez. Só em ganhar 3 Copas do Mundo já o tornaria o maior. Mas além disso, ele também marcou mais de 1000 gols e levou todos os maiores títulos da história do Santos, como um bi da Libertadores e um bi mundial em 62 e 63, 6 brasileirões, 10 paulistões e etc. O Pelé é considerado por muita gente, e por mim também, como o maior atleta de todos os tempos. Nenhum esportista foi maior que ele. Minas Gerais realmente não tem disputa de maior do estado. Mas se em Minas não se tem dúvida, no estado do Rio de Janeiro o negócio é diferente. O que teve de jogador carioca brilhando foi um absurdo. Só pra tu ter noção, do Rio vieram Romário, Adriano Imperador, Jairzinho, Leônidas da Silva, Garrincha e até o Zico. Mas se for pra escolher um carioca desse monte de estrelas, esse craque é o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo nasceu na capital do Rio de Janeiro e seu primeiro clube profissional não foi o do Campeonato Carioca, mas sim o Cruzeiro. O cara se destacou tanto que estreou com só 16 anos, mano. Isso em 93. Aí em 1994 já foi pro PSV, onde marcou 35 gols em 36 jogos, um absurdo. E na temporada 96-97 pelo Barcelona, o cara fez história. E em 49 jogos marcou 47 vezes e deu 12 assistências, levando a bola de ouro com só 20 anos, o mais jovem a levar o prêmio. E ele não parou por aí. Depois do Barça, foi pra Inter de Milão, onde fez muito gol também, apesar das lesões, Real Madrid e Milan, e terminou sua carreira no Corinthians. Mas para a maioria dos brasileiros, quando fala em Ronaldo, o que mais se lembra é a Copa de 2002. Cara, na Copa de 2002, o Ronaldo marcou incríveis 8 gols em 7 jogos e fez os 2 da vitória do Brasil na final contra a Alemanha, dando a ele sua segunda bola de ouro e terceiro prêmio de melhor da FIFA. Se não fosse pelas lesões, ele poderia ser o maior de todos. E por fim, chegamos naquele estado que tem 4 campeões de Libertadores, São Paulo. O estado de São Paulo revelou menos craques históricos que o Rio, mas dali também saíram estrelas gigantescas como Rivelino, Gilmar, goleiro de 58 e 62 e etc. E aqui tem uma disputa muito boa entre duas estrelas que jogavam em posições muito diferentes. Um deles é o Neymar. O Neymar nasceu na cidade de Mogi das Cruzes e estreou no profissional em 2009 pelo Santos. Aí desde sua primeira partida no profissional, com 17 anos até hoje, o cara se tornou um dos mais importantes da história. Muita gente critica ele, mas o Neymar, além da habilidade extraterrestre que tem, foi campeão da Libertadores e Champions League, fazendo gol na final, vários outros títulos pelo Santos, pelo Barça e pelo PSG, onde liderou a equipe para a decisão da Champions de 2020. E pelo Brasil também conquistou a Copa das Confederações de 2013, fazendo gol na final. Em 2016 levou o Brasil pro primeiro ouro olímpico e adivinha, fazendo gol na decisão. Mano, o Neymar fez 70 gols pela seleção, só 7 atrás do Pelé. E em 2022 vai para sua terceira Copa do Mundo, usando a 10 do Brasil. Olha o peso disso. Será que dessa vez a taça vai vir? Tomara, mano, é o meu sonho. Mas tem outro paulista que ganhou muita coisa, o Cafu. Mano, o Cafu nasceu na cidade de São Paulo e foi um dos jogadores mais vitoriosos da história. Pelo São Paulo, ganhou 3 Brasileirões, 2 Libertadores e 2 Mundiais. Pelo Milan, ganhou a Champions e o Mundial de 2007, entre vários outros títulos. Nem dá pra mencionar tudo. E se o Neymar vai pra sua terceira Copa, o Cafu disputou 4. Em 1994 foi o campeão, em 98 foi vice, em 2002 campeão de novo e por fim em 2006. Além de Copa América e Copa das Confederações, né? E mano, em 2020 teve uma votação da Bola de Ouro Time dos Sonhos, onde o Cafu foi eleito o maior lateral direito da história. Fraquinho ele. E aí, qual que é o maior jogador da história do seu estado? Comenta aí embaixo. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!